chegando com o nosso convidado. Depois eu falo quem ele é. Sou o Chico Isidro. Ali no meio, o Lauro Arreg. Lá na ponta, o Cribaquino. E hoje trouxemos aqui o Igor Natucci para falar de Três Homens em Conflito, ou The Good, The Bad and The Ugly. Filme faroeste de 1966, ano que eu nasci. Olha aí, hein? Olha só. É. Que coisa, né? Que coisa, né? Duas coisas boas nascendo no mesmo ano, hein? Viu só? Que bonito. Isso aí. Não, uma tem certeza, que foi filme, né? Mas aí se não for elogiar o apresentador, você já pagou a participação. Não precisa pagar. Deixa cair, pode sacanear, pode sacanear. Achei que era bom, dar uma elogiadinha na apresentadora, aquela coisa. Só por dar aquela maciada. 2 minutos e depois vai, né? Mas depois o Lauro vai, o Lauro é nosso advogado do diabo, ele vai entrevistar o Igor. Mas antes de começar o programa, né? É comigo, viu? Eu vou direto hoje aqui, pedir pra você vir aqui no canal se inscrever, você dá um like, você curte, você comenta, você compartilha. Dito isso, Criba. Igor, hoje eu vendo, chegamos a 2.089 seguidores, cara. Olha aí, hein? Graças a ti, são 2.089, não 2.088, obrigado. Quem sabe chegou 2090, né? Agora, com o pessoal, veio uma turma sempre conhecer aqui a Pullman, que é um lugar maravilhoso, e a gente já conversa. Semana passada um testemunho legal de um programa que vai entrar semana que vem. Estava um casal ali jantando e a gente na rua gravando. E eu vim aqui, vim aqui dentro, num dos intervalos, e disse, desculpa pelo transtorno. E eles, não, a gente está ouvindo e já se inscreveu no programa. Olha aí, hein? Que bonito. Isso é muito bacana. E graças a todos esses seguidores, a gente pode ter bons apoiadores que entram agora na tela aí na tua casa. Cervejaria Pullman, Avenida Copacabana 745. De terças a sábados, das 17h30 às 23h30. Ampola Estúdio. Cachaças Coral Brasil. 6 sabores de cachaça artesanal. Você encontra a Cachaça Coral Brasil na Cachaçaria do Mercado Público. Lau Center Óptica. 4 lojas para você. Shopping Passeio, Rua dos Andradas, Viva Open Mall e Pátio 24 horas. Ceará Barbershop. Eikon Imagens Aéreas. Luxor Conceitos. Shopping Passeio, Zona Sul de Porto Alegre. Suzuki São Motors, Avenida Ipiranga, 8049. Pois então, né, como praxe de todo convidado de de peso, né, tu vai olhar para a câmera da verdade lá, né, hoje é o nosso programa de número 163, 163 programas de de peso, com o Igor Natucci. Fala para aquela câmera lá, que hoje não tem ninguém, geralmente tem câmeras, hoje não tem ninguém. Igor Natucci, quem é Igor Natucci? Bom, o Igor Natucci, ele trabalha como jornalista já há cerca de 20 e poucos anos, né? Já há algum tempo nessa estradinha. No momento eu estou atuando como editor de cultura do Jornal do Comércio, né? Estou há alguns anos lá. É um trabalho que tem as suas partes mais puxadas, mais difíceis, mas de modo geral é muito prazeroso poder trabalhar com cultura, uma coisa que eu sempre tive muito inclinado, sempre curti muito fazer. Então, poder estar nessa posição, assim, poder atuar, ter essa trincheira a favor da cultura produzida no estado do Rio Grande do Sul, para mim é uma honra, um troço que é muito enriquecedor, né? Eu atuo também como escritor, tenho um livro lançado, Senhor Gelado e Outras Histórias. Estou trabalhando no segundo livro, esperamos que ele se concretize até o final do ano, comecinho do ano que vem a gente consiga já, de Senhor repente... Gelado e Outras Histórias. Senhor vai Gelado. estar aqui na tela, se não esquecer na hora da edição, tal. O Igor vai mandar essa semana. Pode falar mais do livro Onde também. nós encontramos o teu livro? Nas melhores livrarias? Tudo dá para encontrar nas boas livrarias do ramo ou entrar no site da editora Zouk, que foi a que lançou o livro. Zouk? A editora Zouk, Z-O-U-K. Tá, Foi quem lançou, quem lançou originalmente o livro. Vai encontrar lá um livro de contos. Acho bacana, que
que vai valer a pena caso desejem localizar, né? E também tem uma banda, o nome da minha banda é Inner Calígula. Música também, né? Exatamente, toco baixo. Qual é a tua banda que eu não ouvi? O nome da banda é Inner Calígula. É uma banda de heavy metal. Isso aí, uma banda de heavy metal. Muito boa. Muito obrigado. A gente show já. É que o Igor caiu, né? Nós somos da mesma tribo, né? Tem essas coisas, né? Tem essa proximidade. Isso. Né? Aí a gente está terminando, já terminamos as gravações, agora está fazendo a mixagem do nosso primeiro álbum. Temos alguns singles lançados, o pessoal que procurar aí nos Spotify, nessas plataformas da vida também vai poder encontrar alguns dos singles da Inner Calígula. Estamos trabalhando agora para fechar o nosso primeiro álbum, né? Então acho que dá para notar que eu sempre tive muita proximidade com cultura, com música, com literatura, cinema, né? Durante algum tempo tive as minhas experiências também trabalhando com cinema, com iluminação, com câmera, direção, roteiro, que eu experimentei e vivi um pouco esse universo também. Então sempre quis estar muito próximo da produção cultural e hoje eu estou fazendo meus pulos aí, fazendo minhas coisinhas e também tendo a oportunidade de ajudar a cultura do estado do Rio Grande do Sul a ter uma abrangência maior pelo Jornal do Comércio. Dito isso, o programa acabou aqui. Que já deu. Votem Igor Matucci. Votem Igor Matucci agora. O número dele aqui é meia. Não tem como errar. Já fez a propaganda, fez a política dele e tal. Mas voltando, né, pro cinema de peso, né, e já que o programa também fala de cinema, né? Também fala de cinema. Igor, por que os três homens em conflitos? Em conflito, né? Porque o que esse filme representa para ti, por que da escolha, e tenta introduzir o filme no programa. Certo. Três Homens em Conflito, para mim, ele é um filme que consegue, de maneira brilhante, apresentar boa parte dos elementos que constituem um bom cinema, né? Eu não costumo concordar tanto assim com Quentin Tarantino, embora eu goste bastante do trabalho do cineasta, mas eu, às vezes, não costumo concordar tanto com as opiniões dele, mas ele tem uma opinião que eu acho que eu bato 100%, que é que Os Três Homens em Conflito, o bom, o mau e o feio, ele é, talvez, o melhor entretenimento da história do cinema. É o filme que mais perfeitamente consegue juntar a questão da ação, a questão do humor, com profundidade de personagem, com momentos que são de puro brilhantismo estético. Inegável que Tarantino bebeu na fonte também. Claro. Bebeu muito nessa fonte, né? O Quentin Tarantino tomou porres nessa fonte, né? Total. Bebeu bastante na fonte do... Django é um baita exemplo ali. Até o Cães de Aluguel tem uma cena que é parecida, né? Que os três querem uma atirada. Isso é a cena final, depois a gente fala. Exatamente. Estragou o filme, contou um final do filme de 49 anos. Puta, 59 anos. Só pensar a idade tu falou que tem um duelo no filme, como é que pode? O filme é The Good, The Ugly, The Good, The Ugly, não, The Good, The Bad, The Ugly. O bom, o mal e o feio. Tu concorda que Três Homens em Conflito ficou bom em português? Eu gosto desse Eu gosto também, Tito. Era pra ele falar mais. O que ele vai dizer agora? Não, eu não gosto. Eu tava pensando em outra coisa. Não, vamos tudo. Vamos. É que eu queria fazer uma pergunta antes. Como é que é italiano do título? É cativo? É bueno? Il buono? Não quero botar na saia junto, mas eu tava tentando lembrar de outra hora, tentando lembrar aí. Por isso que eu cortei Il buono, il flaco, il cativo. Acho que é isso aí. Cativo. Quem sabe italiano, se está errado, por favor, me desculpe. É porque eu acho que o filme é Leone, né? Nós quatro sabemos nome italiano, então. Tá certo. Mas pensando... Mas que pouca miséria. Eu acho que foi uma boa solução. Eu acho que tu não tens o mesmo efeito em português. O bom, o mal e o feio não consegue ter o mesmo efeito em português, né, do que The Good, The Bad and The Ugly. Que foi, na verdade, eu acho que a escolha ela foi pensando mais nas audiências norte-americanas, né, onde o filme seria muito exibido. Me parece que não funciona tão bem o bom, o mal e o feio. Pra nós não tem a mesma sonoridade. Por exemplo, eu, o Lauro e o Clima, nós somos suspeitos de malvados. Também. Então, feio surge uma vaga. Quem é o feio? Direto me remeteu. Todo mundo é feio. Italiano também, né? Italiano, Remeteu direto. Mas é assunto cultural. Feio surge dos malvados. Sucesso é o que é pra ninguém ter que ser um só feio, um só sujo. É cultural, é mais fácil. Aí eu acho que Três Homens em Conflito,
ele consegue ter um efeito em português, só que ao mesmo tempo ele te entrega muito pouco do que vai acontecer, né? E eu acho que quando tu fala o bom, o mal e o feio, tu tá introduzindo, para quem não assistiu o filme, depois vai assistir o filme, vai entender, traços fundamentais da personalidade desses três personagens, né? Que é uma coisa que esse título em português, ele abre mão de fazer. Ele só diz, são 3 homens aí que vão entrar em conflito. Como se fosse uma coisa muito única no faroeste, né? Se fosse, Igor, se fosse 3 mulheres em conflito, podia ser uma tradução de um filme do Woody Allen. 3 mulheres em conflito. Aí o The Good, que é o bom, é o Clint Eastwood. Isso aí. O mal é o Lee Van Cleef. E o feio, Eli Wallach. Que pra mim é o melhor do filme, cara. Eu acho que o próprio Sérgio Leone concorda contigo, né? Porque... O Eli tá maravilhoso. Não, pra quem não assistiu o filme, né? Tu tem 3 pessoas que estão... 3 pistoleiros, né? Que acabam ali num período da Guerra Civil Norte-Americana, eles acabam meio que envolvidos na busca de um tesouro, né? De uma quantidade de dinheiro que está escondida. Foi roubado, né? Isso, foi roubado e foi escondido. $200 mil, né? Isso, que na época era uma fortuna absurda. Hoje é muito, imagina na época, né? E os 3 nomes, né? O bom, o mal e o feio, eles traduzem de forma bastante simplista, evidentemente. E isso é uma das grandes graças do filme, a gente pode ir elaborando no decorrer do caminho, a personalidade de cada um deles. O bom, que é o Clint Eastwood, o personagem ele é chamado durante o filme de Blonde, de loirinho. Né? Ele não tem nome, né? Só Blonde. Não tem nome. Não, Blonde, ele não tem nome. Ele acaba sendo chamado de Blonde e o apelido dele é como ele acaba aparecendo no decorrer do filme. Ele é, digamos assim, a figura que mais perto dentro do filme está de uma justificativa moral razoável para seus atos. Né? Ele é o cara que comete menos maldade. É o mais ético deles. Isso. É o cara mais guiado por uma certa ética, embora, paradoxalmente, ele seja o cara que mais mata a gente no filme. Né? E é pilantra também, né? E também é pilantra. também. Isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente desenvolvendo, porque essas descrições elas são só fachadas bem superficiais mesmo. Sim. E o próprio filme vai desmontando elas com rapidez. Né? Aí a gente tem o mal, que é o Lee Van Cleef, que é chamado de Angel Eyes, olhos de anjo, né? Isso. Que é um matador absolutamente inescrupuloso. É um puta ator aí, cara. O Lee Van Cleef é extraordinário. O olhar dele, né? O pessoal te assusta, né? E é interessante, fazendo um breve parênteses, né? Porque o Angel Eyes é um apelido que Clint Eastwood deu durante as gravações. Foi uma ideia do Clint Eastwood, tipo... Né, esse cara é muito Angel Eyes, assim, aí surgiu e virou o apelido do personagem. Uma cara de corpo, né? É, impressionante, né? Então ele é o cara que é o matador mais inescrupuloso, frio, poucas palavras, a presença dele é sinistra na cena. E o Eli Wallach é o feio, né? Que é o mais humano dos 3, digamos assim, né? Que é o único que tem um nome, né? Que é o Tuco Benedicto Pacífico. Todo nome. O Tuco Ramírez, né? Que é o Tuco. Que é o único que tem um nome, né, descrito durante o filme. Que é um mexicano que fez tudo que é tipo de crime, de coisa que se possa imaginar. Rato, né? É um rato, né? Como o personagem que isso o apelida, né? E é praticamente um grande sobrevivente daquele tempo, daquele momento. É um cara que é movido, né? Que não é um cara bom de jeito nenhum, mas ele é um cara muito... que vive muitas coisas ao calor do momento, né? Ele tem muita capacidade de improviso, ele é um sobrevivente durante todo o cara, ele é um sobrevivente. Tem um momento do filme que ele diz que ele é sozinho, não tem ninguém no mundo. Exatamente. Então ele leva sobrevivendo a cada dia. Não dá nem pra dizer que ele é despido de moral, né, cara? O cara cada dia tentar comer de noite. Exatamente. Né? E é isso que dá. E essa é a genialidade dos 3 personagens, né? Porque muito se falou, cada um dá um arquétipo e tal. Eu já vejo a coisa um pouquinho diferente. Assim, me parece que a gente tem no feio, no Eli Wallach, a gente tem o ser humano, né, sobrevivendo a todas as circunstâncias daquele momento. E tanto o bom... é o que tem mais fraquezas também, né? É o que tem mais fraquezas, mais humanidade e tal. E tanto o bom quanto o mal
são forças que atuam sobre o feio, sobre o humano. Aí, Chegando ó, nosso chegando amigo, olha aí. o Eric. Não, é só pra mim e pro... Olha, eu vou dar pra vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Absteminha, por Ele tá na folga. Igor, Não, deixa pra dezembro. Só até a Páscoa. Novembro. Obrigado. Dá um tempinho pra eles. A gente veio aqui pra beber, pra conversar. Ah, dá aquela geladinha. Maravilhoso. Maravilhoso. Ah, não, tem que fazer o... Maravilhoso. Mas é isso, então me parece que a gente tem, na verdade, Tu começou falando do feio aí. Isso, a gente tem, da a gente tem o humanidade dele. feio, a gente tem o feio, que é o humano, que é o arquétipo do humano, sobrevivendo às circunstâncias que está acontecendo e sendo pressionado, por um lado, pelas forças da ética, nem digo do bem, mas da ética, que se manifestam no bom, no Blondie, e na maldade inescrupulosa e sombria que surge na figura do Lee Van Cleef e na figura do Angel Eyes. E não dá, eu poderia ficar contando, tentando descrever a história, mas eu acho que não... Fala como é que o Blonde e o Tuco eles sobrevivem. Pequenos golpes, né? Exatamente, É, né? dividir. Eles começam, no começo do filme, eles têm uma espécie de parceria, né? Isso. Na qual eles vão juntos, dando um jeito de ir coletando as recompensas que são pagas. O Blonde é como se fosse um caçador de recompensa e Isso. ele leva o prisioneiro, né? E ele leva o prisioneiro, Mas que é assim, o Tuco. Mas, cara, e eles vão de cidade em cidade enganando. E o mais legal, cara, é quando o xerife do condado, do vilarejo, começa a descrever os crimes do é maravilhoso. feio, Vai né? entrando, Abuso de uma menor indígena, abuso de uma menor negra, abuso de uma menor branca. E aí ele vai, cara. Cara, é tanta descrição, cara. Vai de dura modo, depois né? 15 minutos Isso, falando. passa na cara. Tem aquele papel de Velho Oeste, né? E o Tuco tá sempre com a corda no pescoço, literalmente. Uhum, Né? exatamente. Ele tá sempre com a corda no pescoço. Exatamente. Porque aí tem o truque deles, é justamente resgatá-lo na hora que ele vai ser executado. Que ele vai ser executado. E aí eles têm uma divergência em determinado momento, quando o Blondie chega à conclusão de que não vai ganhar mais do que já está ganhando com ele. Ele não vale muito. Que não vale muito no fim das contas, e acaba cortando ali a amizade. Isso, a sociedade, né? E aí vai cada um pro lado, mas o Tuco vai com muita raiva, porque o Tuco é também isso profundamente humano, né? Se move fortemente por um desejo de vingança também. É carência, né? Humanidade, tudo, né? Sobrevivência. Ele fica perdido, né? E agora? Como é que eu vou dar meus golpes? Exatamente. Mas o Angel Eyes, o início do filme é incrível, porque ele é um matador profissional, né? E ele é pago pra matar um cara, só que o outro cara, daí ele mata, só que o cara antes de morrer, ele pagou pra ele matar quem matou ele. E ele, ao invés de simplesmente pegar o dinheiro de coisa, ele cumpre a promessa do que ele matou, e ele mata os dois. É a maldade dele, né? E aí a ganância, né? Não, ele mata a família, cara. Ele mata a criança, cara. Não, e depois ele mas essa de matar, ele mata tanto o mandante quanto o que ele matou, e o mandante pagou mais. Quanto ele pagou pra você? Pagou $5 mil. Então, eu tenho tudo isso aqui, eu tenho. 10 mil. Isso é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, $10 mil. E ele acaba matando Só que aí ele acaba matando o cara porque que era uma ordem, né? Porque ele diz, tipo, I always follow my job through, né? Que é assim, eu sempre levo o meu trabalho até o final. Isso, né? Então, e eu acho que isso é uma das muitas coisas maravilhosas desse filme, né? Que eu acho que alguém que está acostumado a assistir os filmes mais contemporâneos, talvez até tenha de início um momento de estranhamento quando começa a assistir Os Três Homens em Conflito, porque é um filme que tem um ritmo todo próprio e sem nenhuma pressa. É um filme que não tem pressa nenhuma. Então a primeira cena... 2h50? Mais ou menos esse corte... A versão do diretor é 2h50 ou é uma versão maior? Não, essa aí é do diretor. Se o pessoal for procurar no Amazon Prime, eu acho que vai ser a versão 2h50 que vai estar disponível. 2h58, acho. Então, aí começa o filme sem nenhuma pressa, tem os caçadores de recompensa andando lentamente. 10 a 15 minutos não tem diálogo nenhum. Mas é que nem mais ou menos como era a vez do West, né? Que é igual, o mesmo começo. Exatamente. Não tem som, é só o som do ambiente, né?
E os pessoas se olhando. E o Sérgio Leone também é legal também, no momento que ele vai apresentando, ele corta, né, e bota o nome, assim. É uma coisa moderna, né? Ele faz praticamente 3 curtas-metragens na abertura. Tarantino nunca fez isso na vida. Ele abre o filme praticamente com 3 curtas-metragens. Tem o primeiro curta-metragem, que é o do Feio, fugindo. E aí ele conta uma história, a introdução da história que tu mencionaste, do mal, né, do Angel Eyes, ela dura mais de 8 minutos, aquela sequência de diálogo. Né? Ali começa, mas até chegar ali demorou uns 10 minutos, mais ou menos. Então, tipo, chega, e toda a chegada do Angel Eyes na casa da pessoa que ele vai matar, lentamente ele desce do cavalo, tu ouve o barulho de cada passo dele. É um exercício de imersão, de atmosfera, de criação de atmosfera que que para quem está acostumado hoje com cinema frenético, tipo, acaba muitas vezes não percebendo o quanto é importante criar atmosfera ali. Ele cria atmosfera de uma maneira extraordinária, brilhante. E aquela maneira que tu falou, quando a entrada do Van Cleef ali do mal, no coisa é câmera assim, ele só postou a câmera e ele vai vindo. Agora vê assim, tipo, o mal chega, tipo assim, o demônio chegando na tua casa e bem sonoramente, né? Agora, eu tava lembrando agora eu lembrei de uma cena, de um acontecimento, na verdade. Eu exibi esse filme, um trecho desse filme na faculdade, quando eu fiz uma cadeira de cinema, que aí pediam para cada grupo desenvolver sobre um estilo, fazer as apresentações de faculdade. E eu fiz sobre o western e peguei o Spaghetti Western, na verdade eu fiz. E peguei esse trecho, peguei o trecho do Angel Eyes. E eu disse para as pessoas, pode demorar um pouquinho longo, mas isso mas parte da graça é justamente ser longo, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Vamos tentar. Larguei a cena. Em primeiro lugar, era incrível como as pessoas estavam assim, daqui a pouco elas começavam a ficar interessadas, se ajeitavam na cadeira. Foi uma metáfora, sabe? Tipo, começou a ficar todo mundo prestando atenção, assim. E aí a exibição daquele trecho terminou com 2 coisas que eu nunca esqueci. Porque aí logo depois que termina tudo, né, ele executa a segunda pessoa, né? Isso com o travesseiro, né? Já era um inválido, cara, né? Também, o pior dia dele era total, né? Aí ele dá pra dar aquela... E aparece escrito na tela, né? O mal. E aí alguém lá no fundo diz, jura que ele é o mal. Como quem diz, né? Tipo, é óbvio, o cara que vai só pode ser mal. E aí cortou e as pessoas aplaudiram a cena. Sabe? Sim, que legal. Cara. Pessoas que estavam assim, que tipo... Atingiu o teu objetivo. Não, e pessoas estavam um pouco se lixando. Eu acho que isso demonstra o poder do filme, né? Da história bem contada. Né? Como é que descobriu o filme? Isso é uma história interessante. Na verdade, eu descobri o filme para trilha sonora. Né? Como sempre fui muito fã de música, né? Uma das bandas que eu sempre gostei muito é o Ramones. Sim. E o Ramones, durante muitos anos, ele usou o tema principal do Bom, Mal e Feio como abertura dos seus shows. Locolive, né? Exatamente, o Locolive. Então eu adquiri a fita cassete do Locolive, que tinha. E aí tocava. Pessoal, isso para aparecer aqui é uma fita cassete, tá? Tá. Caso vocês não lembrem, não conheçam e tal. Aí, tipo, comprei a fitinha cassete do Locolive e a abertura toca toda a música que vai dando clima, com o barulho do público e tal. Então, durante muito tempo eu ouvia aquilo ali e ficava pensando, poxa, que legal isso, né? Isso aqui é uma trilha de faroeste, né? Esse filme deve ser bacana. Só que eu não encontrava nas locadoras, das proximidades e tal, eu não conseguia achar o tal do filme, né? Não achava. Até que vários anos depois, né, isso aí já nos primeiros anos que tive TV a cabo em casa e tal, aí passou no Telecine Classic, de madrugada, aquela sessão das 2h30 da manhã, passou 3 Homens em Conflito. Aí eu confesso que eu não assisti de madrugada, mas eu gravei. Eu gravei numa fita VHS em EP, para durar mais. EP para durar mais, exatamente. 6 horas de fita dava. 6 horas. Exatamente. Então eu gravei aquilo ali para assistir aí no próximo dia que eu tive, sei lá, um sábado. Isso aqui é uma fita VHS. Pois então. Bate vermelho. Aí eu assisti o filme e eu me lembro que eu tipo, assisti o filme, sei lá, 2 vezes seguidas, né? Deu umas 2h50 da volta pra ver o novo filme. Porque eu fiquei absolutamente fascinado com a qualidade da coisa. Tu sabe, Igor, tu falou agora, quando eu revi o filme agora,
Cara, eu quando acabou o filme, comecei a ver o filme às 1h30 da manhã. Tá? Aí quando acaba o filme, às 4 e lá vai pedrada, 4h30, né, provavelmente. cara, vou ver de novo. Porque eu tenho insônia, né, cara? Tu rebobinou a fita. Não! Passar uma madrugada assistindo esse filme é bem... Cara, o filme é tão bom, te prende tanto que... o cara não durma mesmo, foda-se, eu vou ver de novo o filme, cara. Vai de novo, vai, né? Aí tu fica ali, aí começa a ouvir os passarinhos cantando de manhã já, o sol entrando, assim, o sol. Tu detesta o sol, né? Você falou uma coisa que é interessante até... Não, outra coisa. Cara, o Metallica abre os shows dele com... Sim, aí é com o tema do Ecstasy of Gold, né? É. O Motorhead também abriu em 81, tem uma turnê dele. Tem tudo a ver com metal, né, cara? Isso. A casa do clima, o clima da... Eu tô pensando se Biafra não abriu nenhum show. Não, o Odair José que abriu. O Odair abriu. O Odairzão. O Igor, tu falou há pouco do Spaghetti Western e tal. O que seria o Spaghetti Western, mais ou menos, tenta explicar pra... porque o Sergio Leone foi um dos entusiastas do... Isso, ele levou a enésima potência, a potência máxima. Ele aumentou a régua do Spaghetti. É aquela coisa, né? Ele subiu muito a régua do... Bang italiano era um bloco que passava na TV, na Bandeirante. Dólar furado. Bang italiano. Juliano Gema, Dólar furado também era um clássico. Isso foi uma indústria que se desenvolveu... não apenas na Itália, embora a gente associe especialmente com a Itália. Especialmente com a Itália. Né? Isso ali entre os anos 50 e 60, em especial, foi se desenvolvendo, que era a produção de filmes western de baixo orçamento, né? Que acabavam tendo uma linguagem diferente do western norte-americano típico, né? Na medida em que, como eles eram produzidos com menos recursos, muitas vezes acabavam sendo mais rudes na sua produção, e isso foi naturalmente levando para que eles tivessem porções maiores de violência, de que eles tivessem uma... Era mais sem censura. Que não tinha o Código Reis, né? Isso, exatamente, isso aí, exatamente isso. Então, dava para ser mais violento, dava para mostrar mais parte do corpo da mulher, então, tipo, eles eram uma versão um pouco mais adulta, por um lado, e mais rude por outro do cinema norte-americano. O Tarantino homenageou o cinema, no último filme dele, Era Uma Vez em Hollywood, que o Leonardo DiCaprio era um ator de Spaghetti Western, que é mais ou menos não tinha Spaghetti, não tinha carreira na Itália, né? Isso. Né? E o Clint Eastwood, ele o terceiro filme que ele faz com o Sergio Leone, né? De 66, isso. E hoje ele vai virar estrela mundial. Isso aí, o Clint Eastwood, ele era ator de seriados de western nos Estados Unidos, né? Isso, sim. Ele atuava em seriados de western nos Estados Unidos e foi convidado pelo Sergio Leone para fazer o primeiro western do Sergio Leone, que é Por um Punhado de Dólares, né? Que aí o Punhado de Dólares ele pega a história do Yojimbo, isso, e aí ele dá uma adaptada para o cenário do western, enfim. Mas esses filmes eles eram absolutamente abominados pela crítica dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles consideravam, tanto que obviamente o spaghetti western é chamado de uma maneira pejorativa, né? Isso. Uma associação com espaguete, aquela coisa, aquela coisa tem de qualquer jeito, só para encher o bucho, coisa italiana, né? Exatamente, toda essa história. Então eles tinham uma visão muito pejorativa daqueles filmes. E né? também os atores eram dublados, né? A maioria dos atores do filme italianos também falam inglês, eles dublavam coisa em inglês. Tu misturava ator que falava inglês com o que falava italiano, com o que não falava nenhum nem outro. Com filmes que estavam na Espanha. Então, os filmes eram rodados geralmente na Espanha. Só os três sabiam falar inglês, os três principais. Exatamente. Tanto que eu acho muito interessante que tu pega, por exemplo, o Roger Ebert, que é uma lenda da crítica cinematográfica. Ele, a primeira vez que ele fez a crítica do Três Homens em Conflito, ele deu 3 estrelas pro filme. Né? E depois, muitos anos depois, ele admitiu publicamente, na verdade, se ler a minha crítica é de um filme de 4 estrelas. Mas eu estava tão condicionado pelo ambiente daquela época, daquele momento, a considerar que um filme com Spaghetti Western não podia ser bom, que eu supervalorizei os defeitos e tal. E você vai ver as críticas de época nos Estados Unidos, o filme é massacrado, né? É tratado como se fosse um lixo absoluto, né? Uma grande porcaria. Só que ele foi um sucesso enorme de bilheteria nos Estados Unidos.
E aí isso começou a chamar atenção. Foi mais que os 2 primeiros, né? Exatamente. Tanto que os 2 primeiros eles foram meio que relançados depois em cima, né? E o Chris já tava com 36 anos de idade na época. E uma outra curiosidade é que nos Estados Unidos os 3 foram lançados no mesmo ano. Isso. Assim, eles lançaram como se fosse tipo uma trilogia. A trilogia foi tudo em 68, uma coisa assim, né? Tu chegou a ler Tex? Claro, né? Sim, opa. Tex é quadrinhos italianos. Né? Exatamente. E até tu falou nós falamos voltando à questão do nome Três Homens em Conflito. Eu acho que os 2 primeiros, que é o Por um Punhado de Dólares, Por um Punhado de Dólares a Mais, eu acho que ele mais ou menos, ele nos leva mais o western, o spaghetti western mais pejorativo, tipo dólar furado, né? Sei lá, aqueles nomes, já o Três Homens em Conflito, eu acho que ele dá uma pompa melhor pro nome. Né? Exatamente, eu acho que é isso aí. Eu concordo contigo, até porque os próprios filmes foram ficando mais artísticos, né? Claro. Tipo, o Sérgio Leone sempre foi um diretor extraordinário, extremamente talentoso, extremamente com um domínio muito extremo do ritmo, do andamento que ele quer pro filme dele. Então, sempre foram filmes muito legais de assistir. Mas me parece que aí nos Três Homens em Conflito e no que veio depois, Era Uma Vez o Oeste, ele atinge o auge. Porque aí ele realmente consegue conduzir quase como se fosse uma ópera mesmo. Tem momentos que o domínio é absoluto. E isso é uma das coisas que faz com que eu ache esse filme tão extraordinário. Né? A gente está lidando com um filme que é muito entretenimento. Tem umas trocas de tiro que, na verdade, não fazem sentido nenhum. Assim, não tem justificativa maior alguma. Mas, ao mesmo tempo, tem cenas que são de um apuro cinematográfico, de um cuidado cinematográfico gigantescos, né? E muito John Ford ali também, né? Aquelas puxadas, aquelas paradas do teto, aquelas tomadas pra padaria, né? Mas quem não, né? Quem é que não inspirava no John Ford, né? Claro. Né? O que eu acho interessante também é, de fundo, ter a Guerra Civil Americana, né? Isso, Isso eu acho do caralho, cara, sabe? Então, assim, eles estão no meio estão lá no sul dos Estados Unidos lá e como eles não tomam nada, eles vão só aderindo aqui e ali. Eles não tomam nada. É que eles estão com um uniforme específico. É maravilhoso. E o pessoal vem vindo lá de fora. Cara, é da mesma cor que o nosso, fora os outros, morte a eles. Daí o cara só espana o pó, é da mesma cor. É muito bom. Aquilo é maravilhoso. É muito bom, velho. Cara, o filme é tão o humor sujo. também, né? Chega a sentir o cheiro dos caras, daquele calor, suor, cara. E essa é uma diferença estética pro western americano daquele tempo, né? Isso, Ninguém tá maquiado. O John Wayne tá sempre... aparece. John Wayne nem suave. O Chris Warren tá todo assim, tá todo... Pra época, a maquiagem do loirinho do Eastwood. Do deserto, quando né? ele foi queimado pelo terrível, sol, cara. Tá ótimo. Claro que em 2 minutos ele já tá bom de novo. Tá bom de novo. Não é de uma pessoa que ficaria meses daquele jeito, mas só que... Não, ali as queimaduras nos lábios, isso horrível demais. Não, exatamente. E o cara, ele queria tomar água que o outro lavou os pés, e quando vai pegar, o cara joga a água no chão. E quando o Feio tomou banho, cara, na banheira, ele deita, né, todo, sabe? Imagina aquele prazer, ficar banho de espuma, tudo. Sim. Daí chega o matador aquele, né? E essa cena explica bem a relação dos dois, né? Porque é o momento em que o Tuco tá realizando a sua vingança, né? Ele conseguiu pegar o Ele fez ele andar no deserto também. Exato. Ele largou no deserto, né? E aí ele tá fazendo a sua vingança, que é fazer o loirinho andar no deserto. E aí no meio do caminho acontece deles encontrarem uma carruagem perdida, no qual eles acabam entrando em contato com uma pessoa que informa eles a respeito do tesouro e diz para cada um, eu não vou explicar como se dá, porque você precisa ver o filme, explica para cada um deles um pedaço diferente da história de onde o tesouro está. Isso. E aí o que acontece? O Tuco encontra o loirinho quase morrendo, se dá conta, né, que o loirinho sabia aquela parte que ele queria saber do segredo, imediatamente vira amigo. Não, meu amigo, não pode deixar não ele morrer, morre, eu vou te dar água, toma aguinha aqui, ó. Calma, ele carrega no colo. Carrega no colo. Então tem uma cretinice envolvida ali, que é brilhante, é maravilhoso. Não, os escrúpulos dos 3, né? E o Van Cleef também sabia desse segredo. Exatamente. Porque ele, por causa da primeira morte que ele matou. Os 3 sabem tudo. As mortes, os 3 são tudo. Isso aí que eu ia falar agora. Vocês são tudo. Vocês são tudo, exato. Vocês são tudo. Porque por mais que o Chris
muito seja loirinho, bonitinho. Cara, ele é feio. Ele largou outro no deserto pra morrer. Ele é feio por dentro, né? Ele é desonesto. Ele Desonesto, aplicava golpe com as recompensas. Acho que falando só de espaguete, lembra? O Terence Hill e o Bud Spencer também faziam espaguete. Sim, da tarde isso aí, né? Muito vimos, né? Muito. Eram os dois. Bud Spencer e Terence Hill. Sessão da tarde. Muito. Vários, olha. Era espaguete western, né? Mas o Sérgio Leone acaba se destacando e levando o Spaghetti Western para um outro patamar por ser um diretor diferenciado e por estar cercado de uma equipe muito talentosa, na qual o auge, sem dúvida, é o Ennio Morricone como responsável da trilha sonora. Né? Acho que compositor, um dos maiores da história. Com né? certeza. E isso é revolucionário. É uma das várias coisas nesses filmes que é revolucionário. O Ennio Morricone, ele deliberadamente insere na trilha sonora sons do que seria aquele ambiente, sons de hiena gritando, de coiote, do assovio do vento, né? Acho que até chacal tem. Sim, o estalo a madeira que estala quando é pisada, ele trabalha uma trilha sonora que ao mesmo tempo que é profundamente musical, mas que também é profundamente descritiva. E isso chega ao ponto nesse filme em que Aí, pessoal, só enquanto o nosso amigo o Eric Olha só. fazendo uma pizza aqui de calabresa. Corn bacon. É corn bacon. Bom apetite, pessoal. Obrigado. Valeu, cara. Então, nesse terceiro filme, né, da parceria deles, tá até difícil de falar, o cheiro tá bem bom. Nossa. Ele pede que o Morricone faça a trilha sonora por antecipação, para que ele possa reproduzir a trilha sonora durante certas gravações ali. O Chico quer que a gente pare o programa pra tirar Não, continua o programa. Tu mandou ele olhar pra fora. Vamos parar pra tirar Então foto. vamos tirar essa foto então. Vamos parar agora. Vamos tirar a foto. As fotos oficiais do programa. Maravilha. Obrigado, Eric. Valeu. Eu já conheço o eleitorado. Aí depois a gente faz e a gente acaba não fazendo. Não, a gente não pode deixar. Todos os programas tem foto. Então é isso que acontece. Várias daquelas cenas, elas foram gravadas na locação ouvindo a música do Ennio Morricone. No fundo. Então, de como não é apenas uma música que dá um realce na cena, de como há um diálogo profundo no que aparece na cena e do que é descrito na trilha sonora. Sim. E esse é um cuidado que nenhum diretor de western tinha tido antes. Talvez o Ennio Morricone e o John Williams, talvez sejam os caras que mais souberam usar música. Tem músicas que estão enraizadas no nosso cérebro, assim, literalmente. Que entra, né? Que entra aqui são eternas, né? Não, tem ótimos compositores também, né? Só que esses dois eles conseguiram sintetizar a cultura pop, né? Não, o John Williams pega tubarão, tu pega ET, né? Tanto que o Bernard Herrmann também, mas só que é um outro departamento, né? Tanto que o trabalho do Morricone, ele se torna padrão do western. Sim. Ele surge já com décadas de cinema de faroeste acontecendo, e ele, pelo jeito que ele aborda a coisa, ele vira o padrão. Depois dele, não tem como querer fazer trilha sonora de faroeste sem levar em conta o que ele criou naqueles filmes. Não, né? E o Morricone era um cara muito eclético, porque fazia desde orquestras até os rocks italianos dos anos 60. Ele era ele fazia realmente todos. Trabalhava para televisão, Rita Pavone, Jimmy Fontana, tudo era Il Mundo, aquele clássico, tudo arranjo dele, cara. E, cara, o cara tem um documentário dele muito legal, cara, que fala. E depois foi indo até o Cinema Paradiso dele também, né? Que é uma das mais lindas da história do cinema também, né? E milhou vários dos anos 70 ali. Nino Rota também junto, né? Com os Fellini, os dois italianos. O Lauro falou agora do Paradiso, foi o primeiro programa que tínhamos convidado. Que foi Helena Androvante. Há 3 anos. É isso? Eu vou falar, está lá no programa de peso lá, no Paradiso. Os primeiros de peso. Mas, voltando ao Morricone, a batuta do Morricone. Sim. Mas eu fico imaginando como é que foi esse processo. Talvez ele tinha essa inspiração de elementos da natureza do western. Mas como, imagina naquela época, em 66, tu gravar aquilo ali, fazer. Porque hoje em dia tu
Computador. Tem tudo ali, né, cara? Exatamente, É só né? mixar e deu. Naquela época o cara tinha que fazer uma coisa que fosse parecida com o som, ou gravar o som, deixar na noite ali. Mas tinha essa sonoplastia já era bom nisso, né? Não, mas tinha pelo, né? Ele trabalha muito com onomatopeias, né? Na verdade, tipo, faz aquele sabe? Isso é uma onomatopeia que ele consegue não, estou inventando um termo, desculpa. Ele consegue melodiar essa onomatopeia, né? Então, ele insere uma melodia nisso, né? Então, tipo... e tu ouve aquele logo tu associa alguém andando num cavalo com uma pistola na mão, um chapéu. Isso eu acho que é o brilhante da coisa, né? Ele cria, dessa maneira que ninguém fazia antes dele, ele cria uma ambientação absurda. Ele criou a trilha de faroeste. Essa é a trilha E o melhor, é curto e grosso. A primeira cena do filme já tem essa trilha. Assim, já não é aquela coisa que tu vai sendo só no final dos créditos, não. Os créditos iniciais já tocado o tempo inteiro com variações. É legal que já tô aqui, pra cada personagem ele tem uma variação de instrumento, né? Tem um que é mais eu não sei exatamente qual instrumento, varia a maneira que ele faz a composição ali. Sim, pro Lee Van Cleef ele usa guitarra. Isso, né? ele usa guitarra. Então ele vai trabalhando essas coisas, então ele consegue criar, e isso eu acho que é o brilhantismo da coisa, né? Ele consegue. O Chico colocou, a parte da guerra me afeta muito, né? Em algum momento em algum momento eles falam no filme sobre a dureza da guerra, né? Ele vê aqueles jovens vindo morrer sem sentido, sabe? Aquela história, jovens que não se odeiam se matam por causa de homens que se odeiam e não vão pra guerra, sabe? É uma coisa muito... Não, e daí pra terminar naquele Campo Santo lá, que parece aquele cemitério da Segunda Guerra lá, qual é o nome daquele famoso? É o Jardim de Pedra? Ou não, do Silent Hill? Depois aparece o nome. Tem o Soldado Ryan. Só com as cruzes brancas do Soldado Ryan lá, que é Mas aquilo ali, cara, daquele jeito grotesco, me marcou muito. Milhares de cruzes. Né? Não, tanto sem nome na maioria, né? Sem nome. Tanto que aquele lugar, ele foi o Ennio Morricone, o Sergio Leone fez com que fosse com a ajuda de soldados do exército espanhol. Ele cravou uma por uma, foi gravado uma por uma. Não pode gravar no cemitério. E elas até hoje estão lá. É mesmo? É um lugar que tu pode visitar. Onde é que fica? Fica na Espanha. Essa cena do Silent Hill, Silent Hill. Isso. Isso foi perto de Albacete, na Espanha. Né? É uma área meio vazia, né, distante. Virou ponto turístico agora. Tu pode ir lá fotografar, tá lá ainda. Interessante como acontece isso, né? Tem turismo de locações. Isso, né? E tu imagina que o filme foi gravado durante a ditadura do Franco, né? O Franco estava no poder, meia. Tu falou em turismo de locações, tem um livro do Rui Castro, da Luísa Seixas, que fala exatamente sobre isso. Viagens ao mundo, pra tu, por exemplo, tu vai onde é que o Fellini gravou tal coisa, onde é que o Woody Allen passou, do Rui Castro, da Luísa Seixas. E até hoje muita gente vai naquele local pra ver o cemitério. Imagina. Bom, gente, existe polícia nas duas pontas da rua da casa do Mr. White, O Breaking Bad, pra ninguém passar e jogar uma pizza como ele jogou naquela hora, porque jogaram milhares de pizzas em cima da casa, que o diretor, o Walter White, teve que dizer também, o ator, gente, eu não moro ali. Parem, por favor, parem, que a família não aguenta mais. Tu já viu, tem um cara em São Paulo, que ele é sósia do Mr. White, que ele fica andando pelas ruas de São Paulo com o chapéu, então ele usa roupa de químico e critica as pessoas pra, tipo, olha, tem aqui, ó, que eu tenho pra vender aqui. Tem uns azulzinhos lá. Azulzinho, fica dando pegadinha, cara. A escadaria do Coringa também ficou famosa recentemente, daí até o pessoal começou a jogar ovo nas pessoas, ficar tirando foto ali, porque não aguentava mais, né, sendo que o Coringa dançou ali, né. E no caso do Três Homens em Conflito, é um cemitério. O cemitério até hoje, tanto que teve um pessoal que foi lá meio que reconstruir o cemitério, foi erguer as cruzes que tinham caído e tal. Tipo, é um lugar que é muito marcante, né, para toda essa história do cinema europeu, né. E essa questão da guerra eu acho muito forte mesmo, porque ela não é panfletária, não se faz um panfleto durante o filme a respeito de como a guerra é ruim, é horrível, né.
a gente vivencia o horrível da guerra, né? Enquanto a gente está assistindo o filme, tanto que tem a cena na qual os dois vão, entre aspas, eles vão se alistar, né? Sim. E aí o general, o coronel, eu não entendo muito dos rankings militares, peço desculpas. Mas o cara que vai recrutar eles... Coronel. É o coronel, um beberrão, né? Isso, é. Ele tá completamente embriagado e ele fala de como é importante aquela bebida ali para encorajar as pessoas para avançarem para a morte certa. Em nome de uma ponte estúpida ali, que não tinha grande significado, mas que nenhum dos dois lados podia deixar passar. E aquela cena toda, assim, ela é muito... Será que tem alguma referência à ponte de Recuai ali? Alguma referência aí pode ser votado, né? Explodir uma ponte. Né? Eu não sei se a linha temporal 57, bate. Pode ser. Tá vendo? Ele pensou, eu também vou explodir minha ponte, né? Exatamente. E o cara confessa que o sonho dele era explodir a ponte. E a não ser que o efeito sonoro visual seja muito maior do que na época do que eu penso, eles foram se proteger numa trincheira muito longe. Vocês viram o deslocamento de ar da explosão ali, cara? As pedras voando. Cara, as pedras e o deslocamento de ar, que foi aquela coisa assim que o ar realmente é empurrado. Ali onde eles estão, eu achei que exagero ir tão longe, não, cara. Eles botaram muita dinamite naquela ponte, né? Sim. Porque não dá pra brincar, não era um take só, né? É um take só. Foram 2 takes. 2 takes? Duas pontes? Foram 2 pontes. Puta a primeira ponte, se não me engano, danificou as merda. câmeras. Tu vê, eles ficaram muito perto? Provavelmente. Olha só, cara. Danificou as câmeras. E outra, você tá gravando com película, né, cara? Não sei se... Deve ser um lugar quente esse lugar que foi gravado. Imagina. Mas qual foi o realismo até pro cinema italiano tem a questão do neorrealismo e tal. A gente sente os caras parecem que estão fedendo ali, literalmente, né? A roupa tá suja, tá rasgada, tá... são podres, literalmente eles estão muito podres. Todos eles são muito podres ali no filme, né? Sim. Isso o mais alinhadinho é o Angel Eyes, na verdade. Mas na verdade é o que mais... o que eu ando mais devagar, que faz menos tripulia. Ele muitas horas ele aparece de cena, só tem esquece que ele existe, né? Sim. Fica foca no Tuco e no Blonde, né? No lourinho. E ele não perde a calma nunca, né? Ele não perde uma sempre boa, matreira, né? Ele dá uma sumida boa da narrativa, mas sempre ali por trás. Isso, exato. E os capangas dele, né? Ele deixa de ser visível em cena, mas ele não deixa de estar presente. Ele é uma cobra traiçoeira, né? Sempre tá pra chegar em qualquer momento ali, né? E é muito interessante a escolha dos atores nesse caso, né? Porque o Lee Van Cleef, quem assistiu o filme anterior não é uma trilogia, mas que acaba sendo tratada como uma trilogia dos dólares, né, que é por $1 a mais. O personagem do Lee Van Cleef, ele é um personagem do bem. Ele é um cara com princípios, né, com escrúpulos. E não era a escolha original que o Sergio Leone tinha para fazer o mal, para fazer o Angel Eyes. Mas depois de um tempo, alguém sugeriu para ele, Lee Van Cleef, começou a pensar, que interessante deve ser isso de girar essa expectativa das pessoas. As pessoas que assistiram o filme anterior esperam que ele seja bonzinho e, na verdade, ele é malvado. E assim, ele não é só que o personagem é mau, o personagem é assustadoramente mau. Não. É frio, né? Até pra não estereotipar, a pessoa sempre é um personagem bonzinho e tal, o cara varia bastante de atuações, né? Não, mas ele não é o mal, assim, digamos assim, tipo, vamos botar aquele cara, aquele sádico. Não, o cara, ele só com o olhar dele já mexe. Exatamente. Medo, né? Da sutileza, né, e tal. É, né? a sorrateiro. postura que me lembrou um pouquinho de o que hoje é considerado o maior vilão, assim, pelo sadismo e pela tranquilidade na história do cinema, pelo menos por psiquiatras, psicólogos, que era o De Onde os Fracos Não Têm Vez. Tá. Chega numa hora, me lembrou muito ele, porque tem uma hora que os caras falam, tu não precisa matar ele. Não, mas eu falei que eu ia te matar. Eu não posso mais mudar. Muito tranquilo, muito sereno, cara. Uma questão quase profissional, uma questão né? profissional. Javier Bardem, a né? minha ética. O Javier Bardem tá... Beira o fantástico. E o penteado dele também tá maravilhoso. A minha ética é essa. Eu Exato. falei que eu ia te matar, eu tenho que te matar. Exatamente, que é o que acontece no caso com o Angel Eyes. Me lembrou um pouquinho, cara. Me trouxe isso. Ele bem tranquilo também, botou o cara. Eu falei que eu ia te falar. Assim, pois mas eu tenho que... Tem que matar, o cara não pagou, né? E tu foi a escolha de elenco com o Charles Bronson participar do filme também, né? O Charles Bronson foi cogitado pra fazer o... Só que ele tá fazendo os 12 Condenados e não deu tempo, né? Tanto que ele participou depois uma vez no Oeste, né? Exatamente. Porque durante um tempo o Clint Eastwood não queria fazer o Blonde.
Ele não queria fazer mais um filme com o Sérgio Leone, tanto que ele colocou umas condições meio absurdas, assim. Na verdade, tipo, o Clint Eastwood É também... mesmo? Quais são as condições que ele botou assim? eu me lembro que ele pediu uma Ferrari. Ele ganhou uma Ferrari. Ele pediu uma Ele ganhou uma Ferrari pra Vida eterna. Ele ganhou uma Ferrari e... 250 pau, cara. Isso, um cachê, 250 o triplo do que ele tinha ganho nos filmes Deu muita anteriores. grana. Cara, é tanto que o Clint Eastwood tem vida eterna que o filho dele, o ator, é a cara dele. Então ele vai morrer e ele vai continuar aqui. Não é o quarto Lula que tá aí, cara. Exato, Não, mas é isso aí, deve ó. ser. Clint Eastwood, daqui a pouco a gente vai se dar conta, nossa, o Clint Eastwood tá com 187 anos, cara. Fazendo filme. Cara, isso é o fantasma. 17 mandatos do Luke. Você lembra o fantasma? Horrível. O É isso. fantasma que não morre, 114, né? Isso. Ele morria, o filho assumia e ficava girando. E aí, Antes disso, ele Uma ficava... Ferrari ele ganhou, cara. Eu assim, dica, italiano, me deu muitos quadrinhos, né? Se o elas morria e o filho assumia, e a Diana? Perguntas que não tem resposta. Era sempre uma Diana que tinha com o cara. Talvez tivesse que trocar dinheiro também, né? Ele Levava ela Diana pra é jovem, né? executava e tal. É, Fazia parte do contrato. Não, com certeza, né? Mas, 400 anos, homem que não morre. Cara, uma coisa rara que tá acontecendo aqui, cara. A gente começa a viajar e o nosso convidado nos traz de volta pro filme. Ele vai fazer isso a quarta vez agora, cara. Ele já fez 3 vezes hoje. Ele mais falando do filme, ele está nos trazendo. Já tá falando da Guerra Civil, né? não, eu ia puxar porque é interessante. Os 3 atores, na verdade, não eram os originais ou tiveram problemas para serem escalados. Que o Eli Wallach sempre foi o ator que o Sérgio Leone queria, só que o Eli não queria. Não estava afim de fazer o filme. Né? Que ele achava que estava muito associado com esse tipo de personagem, não sei o quê. Até que a estratégia de convencimento do Sérgio Leone foi passar a abertura do Por Uns Olhos a Mais para ele. Exibiu a abertura Por Uns Olhos a Mais e aí disse que o Eli Wallach respondeu para ele, tá, quando é que tu precisa que eu esteja lá? Foi Fechou. Ele viu a dimensão da obra que ele está sendo convidado para participar. Ele viu que não ia participar de um filme qualquer. Né? E aí ele topou. Não, isso falou que a questão do salário do Clint Eastwood, o filme custou um pouco mais de 1 milhão e 250 pau foi só pra ele na época. Pra pensar assim, tipo, era o equivalente que, sei lá, esses grandes atores ganhavam nos anos 90, Schwarzenegger, sei lá, fazer um filme, né? Ele ganhou muita grana. A Liz Taylor, ela ganhou 1 milhão pra fazer Cleópatra. Não, essa então quebrou a... quebrou a MGM, né? Mas assim, né? O bom, pelo menos nesse filme aí, é que era 1 milhão, mas 200 mil eles conseguiram achar no cemitério lá, né, cara? Pra pagar o cachê do filme. Já deu pra compensar. Não, né? ele saiu com 100 mil ali, daquelas moedinhas. E o filme foi um grande sucesso, né? Né? O filme foi um sucesso de bilheteria, além do esperado, né? Sim. Que foi também que fez com que ele pudesse fazer depois Era Uma Vez na América. Tipo, ele foi se cacifando como diretor, né? Porque o Sérgio Leone ele começa a se cacifar como diretor a partir dos 10 Homens em Conflito. Aí ele faz Era Uma Vez no Oeste, né? Que é um outro. O cara conseguiu fazer Perdemos a Cláudia Cardinale recentemente. E ela tem uma atuação maravilhosa. Né? E é uma escolha perfeita, né? Porque é uma mulher lindíssima e uma excelente, extraordinária atriz. Né? Então junta tudo, assim, consegue... Naquele filme funciona extraordinariamente Aquele bem. começo daquele filme, aquele barulhinho assim, só. Aquela fazenda no meio do deserto. Mas isso aí ele sabe fazer com maestria, né? Só os silêncios, a câmera observando o ambiente. Né? O Era Uma Vez no Oeste ele tem o diálogo de abertura mais machão, no melhor sentido, de todos os tempos, né? Que chega o Charles Bronson, então os capangas que supostamente foram lá para resgatá-lo, mas na verdade foram lá para executar ele. E aí o Charles Bronson olha para os cavalos, né, que estão parados. Você trouxeram um cavalo para mim? E aí os caras olham para os cavalos. Parece que nós temos um cavalo a menos. Ele, não. Vocês têm 2 a mais. Cara... Maravilhoso. Ele já tá com o desejo de matar dele já forando. Exatamente. Tipo, não. Tá bom, vocês que trouxeram 2 a mais. E aquele estilo Charles Bronson de atuação, né? Então, ele tá muito bem naquele filme. E aí depois ele faz Uma Vez na América, que é um filme de gangster. Aí é 84, né? Aí ele passou praticamente, então, 16 anos sem filmar, né?
Passou bastante tempo sem filmar, né? A gente já fez um Senhor de Peso com o Henrique Massaro, né? Sobre Rei Uma Vez na América. Que é um filme muito bom também. Né? E não digo uma das tristezas, mas uma das coisas que eu sempre fico pensando é que na época em que o Sérgio Leone faleceu, ele estava fazendo estudo de roteiro para um filme que seria baseado na Batalha de Stalingrado. E ele já tinha conseguido o ok do governo russo, que ia jogar assim, ó, baldes de dinheiro na produção. Aí vocês imaginam o que seria um filme do Sérgio Leone, baseado na Batalha de Stalingrado. Na Rússia, né? Todo o dinheiro do mundo para fazer a produção do jeito que ele queria. E em loco, né? Tipo, imaginem que filme extraordinário que, infelizmente, a morte dele nos negou. Né? Que filme poderia ter sido, né? Dessa vez até esse lado que ele passou todo esse tempo, acho que o perfeccionismo dele também deixava ele não querer, tanto é que ele fez 68 e só em 84, né? Ele perdeu tempo, nós perdemos tempo. Na verdade, no meio do caminho ele faz o como é que é? A Fistful of Dynamite. Tem o filme. Eu tô tentando lembrar como é o nome em português. Não me lembro, né? Que é o filme que se passa na Revolução Espanhola, na mexicana, eu acho. Isso. Seria uma vez no México, né? Que seria mas não é bem isso. Mas era pra ser mais ou menos isso, né? Que é o filme mais obscuro da cinematografia dele. É difícil achar. Mas é um belo filme também. Mas aí realmente é um filme... Ele não tem o mesmo impacto dos outros. Né? É menor. É um filme menor. É um bom filme, mas é um filme menor na filmografia do Leone. Mas assim, Igor, e o que tu acha assim, de quando os três estão chegando naquele cemitério lá com milhões de corpos desconhecidos lá da guerra e os três com com apenas um destino, na verdade, que era os 250 mangos em ouro ali. O que acontece, né, naquele sublime momento, né? Esse encontro dos três, né? Porque é a primeira vez que os três encontram cara a cara no filme, né? Os três estão no mesmo lugar e tudo mais. Literalmente cara a cara, né? O primeiro lugar... Acho que é uma aula, né? Troca de equipamento. Olha aí, né? Tipo, Obrigado. Pra falar disso aí, muito obrigado. Lubrificação da garganta. Tem que estar, pra falar sobre isso aí tem que estar equipado. Muito obrigado. Você tem que dar uma lubrificada. Né? Não, dá uma... Começa que a revelação do Sad Hill Cemetery, né? Ela se dá por uma das cenas mais maravilhosas esteticamente da história do cinema, né? Que é a corrida do Tuco pelo cemitério buscando a sepultura onde estaria o ouro. E aquilo ali, assim, é uma das coisas que fez com que o filme se tornasse eterno. Aquela cena... E parece que ela não acaba nunca com esse cemitério, né? Não, e assim, a função narrativa dela é muito pequena, né? Tipo, o cara chegou no cemitério, ele tem que procurar a sepultura, beleza. E aí, dentro dessa simples circunstância, ele consegue, usando a trilha sonora mágica do Morricone, ele cria uma cena que é belíssima. É verdade. Que ela ilustra, assim, de fato, o êxtase, a glória daquele humano que passa a vida inteira sobrevivendo às coisas. Em condições subhumanas. Isso, se escapando de morrer e que está à beira de ficar rico. E é uma cena assim... Quem não viu tem que ver. Não se descreve com palavras. No cemitério, tipo a Recoleta lá em Buenos Aires, não tem ele não tinha um guia ali pra saber onde Exato. é que era, né? Então, onde é que tá a Evita Perón. São 3 minutos e meio apenas do Eli Wallach correndo em meio a cruzes, olhando pra lá, olhando pra cá, com aquela música grandiosa do Morricone junto. E aí a gente vê que a gente está lidando com um filme diferente. Com um filme que te oferece um entretenimento extraordinário, diversão absoluta, momentos para dar risada, momentos de ação. Quebra o gelo, né? E ao mesmo tempo ele te dá uma cena esteticamente brilhante como aquela. Ele consegue fazer com que aquilo ali aconteça no filme sem causar nenhum tipo de tropeço no filme. Tipo, ela funciona perfeitamente dentro do fluxo do filme. E aí depois acontece o trielo. Trielo, né? Não é do né? Que é o trielo, que era inclusive uma das grandes preocupações dos roteiristas desde o início, era como eles iam montar o trielo. Porque era necessário acontecer, né?
E o trielo é uma... Mas eu acho que quando tu vê a primeira vez o filme, às vezes como o Lee Van Cleef, ele tá meio sumido. Aí tem um cara, acho que ele sumiu, desistiu, né? E aí Só que ele reaparece de novo, né? E ele reaparece Ali tem muita gente como uma que cobra só os dois, traiçoeira. do nada e bem, né? Eles fazem um balé naquela hora. Onde o sujo, ele sai do eixo da linha de tiro, né? Exatamente. Porque fica muito claro que não é com ele aquela briga. Exatamente. É com o malvado e o bom. É o antagonismo. O sujo, ele é um cara que iria orbitar... Hã? Quer dizer, o feio. O feio, desculpa. O feio, ele iria orbitar... Já tô com o feio, sujo e malvado. Ele iria ser amigo dos dois, de quem convinha, ficasse melhor pra ele. Ele queria... O que sobrevivesse, ele ia puxar o saco. Isso que é o certo. Uhum. E daí eles fazem um balé onde eles ajustam, conforme eles acham o certo, a posição pro duelo, cara. E... daí começa a hora de umas maiores aulas de edição. Meu Deus, eu quero falar uma coisa. Eu e o Igor tivemos juntos aula de edição de vídeo com o Kleber, professor. Assim, saudoso Kleber Ferreira. Lá na Fabico. Cara, que foi incrível. Depois o Igor acabou sendo o braço direito do Kleber. Sim, fiquei bom tempo como monitor lá. Monitor da edição. Então, quando a gente fala em edição, cara, em montagem, aquilo ali é uma aula, né, cara? Aquilo ali é uma aula. Eu acho que poucas vezes na história do cinema, e aí eu falo sério, acho que poucas vezes a gente no cinema, a gente tem um momento em que há uma conjunção tão perfeita. Olha só aí, olha aí. Tô sentindo até meio... Uma conjunção perfeita, vem a pizza, ó. Olha aí. Agora sim, Calabresa. O Eric tem um time, hein, cara? Obrigado, cara. Espetacular. Muito obrigado, meu velho. Poucas vezes a gente consegue ver uma junção tão perfeita do ritmo que o diretor quer impor aos atores em cena, o andamento da música e o andamento da edição. A edição, ela consegue ir construindo junto com a música a tensão até o momento do tiro, que é extraordinário. E ela faz isso de uma maneira muito inteligente. Ela vai não apenas alternando a velocidade dos cortes, mas o posicionamento dos ângulos. Né? Tipo, ela vai cada vez mais fechando mais nos detalhes das pessoas. Né? Não, fecha no olho de um e a mão que se aproxima da arma, e dali uns 4, 5 cortes ela se afasta da arma. Cara, e tu implora pra acontecer logo de tanta agonia que dá no espectador. A gente não sabe. E o detalhe, né? Na questão os três eram exímios pistoleiros. Né? Então, tipo, não era assim, tipo, um ruim ali, os três. Poderia acontecer qualquer coisa ali, né? No nosso imaginário, porque os três eram muito bons. E aí, mas interessante, não sei se pra vocês, ou eu tô viajando, fica claro que o sujo não vai atirar naquela hora, sabe? É que tem uma questão ali, Felipe. O feio. O feio, cara. O sujo é do outro. Cara, o sujo. Ele tomou banho. Ele tomou banho no filme. É que tem uma Olha a coisa... elegância do nosso convidado. Ele entendeu e ia continuar. Vocês que meteram Exatamente. É que tem uma coisa que eu não posso externar, porque pra quem não viu o filme vai estragar o filme. Quem não viu o filme tinha 60 anos. Mas é que essa aí, assim, ó, todo mundo... Eu entendo que spoiler de 60 anos não existe mais, mas todo mundo tem direito de assistir esse trielo sem saber esse detalhe. Isso é verdade. Sabe? Todo mundo tem que viver a tensão máxima desse trielo sem saber esse detalhe. Explica o que é o trielo. Trielo são os três do Elan. Duelo 2. Trielo 3. Isso não precisa explicar. Não, precisa. Tem gente que não... Que logo tem pentaelo também. Hã? Pentaelo tem. Deve ter até um octaelo, né? Mas o que acontece? Tem uma coisa que se revela logo... Lembra que a gente fez bem desculpe? Da biga e da tribiga. Era quadribiga. Quadribiga, exato. Quadribol. Collerball. Fala o que tu não pode falar, meu velho. Tem um elemento, tem uma coisa que se revela logo após o final do trielo, que dá sentido às coisas que aconteceram no trielo. Né? Mas se eu disser aqui, eu não vou estragar o trielo. O que acontece, então, é que tem personagens no trielo que estão em posição de vantagem com relação aos outros, mas a gente, espectador, não sabe até terminar o trielo. Né? Então, quando termina o trielo, aí se revela que pelo menos um deles estava numa posição de vantagem
de saber o que ia acontecer, de certo modo, antes dos outros. Verdade, verdade. Né? E isso cria, mas a gente não sabe disso mesmo assim que assiste. A gente não sabe, a gente acha que tá todo mundo... Em pé de igualdade. Isso, que vai ser um troca de tiro, meu Deus do céu, vai todo mundo morrer. Ou um vai matar os dois. E Isso, tal, a gente não... Tanto que o desfecho do Trielo, né, eu não vou dizer que ele é surpreendente, mas ele é um desfecho que tu não tem nenhum indicativo antes de que é aquilo que vai acontecer. Mas a maestria daquela cena está justamente naquilo que o Kriba falou, assim, a tensão que vai crescendo e vai se tornando insuportável. E aí a música, tem um momento que a música praticamente para. E a gente só ouve o som dos corvos. Né? E o vento? E o vento. E tipo... O ambiente. E aí, ou seja, eles tiveram ainda por cima a maestria de fazer a tensão subir ao máximo, suspender, criar um momento de suspense absoluto e aí começar a aumentar mais ainda. Jogar lá de cima, cara. É muito agoniante. E o tiro, quando acontecem os tiros, no fim das contas, pegando essa metáfora, como se tu desabasse lá de cima. Não, e outra coisa, como a gente está falando, a gente está falando, parece que são 16 minutos de filme. Não, mas são alguns minutos ali desse clímax, só que eles são tão angustiantes que parece que tu tá fazendo uma hora do filme passou ali, né? Exato. A cena em si acho que dura uns 7 minutos talvez. Tá vendo? Mas 6, 5 minutos, 6 minutos, sei lá. Mas de qualquer maneira, parece que dura meia hora. Isso, parece que não acaba. E digo isso no melhor sentido, não é nada entediante, é profundamente angustiante. E aquela coisa começa a levantar na cadeira, tipo, meu Deus, fechar o olho, meu Deus, vai acontecer, né? Vou escolher o nido de ter quem vai guerra na merda. Vamos parar de frescura e atira de uma vez. Né? E ele consegue construir ali o universo emocional dos personagens naquele momento, com close no olho, com close na mão, que recua e que depois volta. É incrível. É realmente ali... Aula de montagem. Ali é uma aula de montagem. As pessoas falam muito do Encoraçado Potemkin, que é uma aula de montagem, mas essa aí, assim, tá no mesmo nível. Cara, tu bota abertura de Psicose, isso aí, a escadaria Odessa, tu bota 5 na mão, assim, tranquilo, como... Os clássicos da montagem isso, nunca vai esquecer na tua vida. Exatamente. Que são matérias de escola, né? Matérias de escola. Não, e percebe que nós estamos falando de um spaghetti western. A gente está falando menor, do filme que era visto como filme podre, descartável e que tinha o seu objetivo principal o entretenimento. E se faz uma arte incrível dessas no filme de entretenimento. Mas assim, até uma coisa, por exemplo, a gente fala de filme de entretenimento, tá? Filme Spaghetti Western. O filme tem 3 horas praticamente. Isso aí, né? Era uma época que as pessoas tinham mais paciência com essas coisas. Pra sentar, pra curtir aquele sorver, todas aquelas cenas, o roteiro, as atuações, era uma coisa muito mais... Hoje os especialistas em marketing digital dizem que as pessoas não se prendem em 1 minuto num vídeo, né? Isso, Coisa incrível, né? Não, e hoje as pessoas assim, quanto tempo tem o filme? 1h20, 1h30. Coisa boa. As pessoas não querem mais. Então, 1h40 já está longo. Isso, Não, e até só um adendo dessa questão de como é que são os especialistas. Eu tava tentar fazer rapidinho. Tem um filme agora na Netflix do Caramelo, do cachorro, não sei se vocês já viram, né? Nunca viu o Caramelo. A chamada. Daí eu ouvi dizer que os caras, os roteiristas da Netflix estão pensando em fazer filmes que sejam muito explicativos, assim, ó, tipo, eu não vi o filme, mas assim, tipo assim, eu achei o cara, nossa, o cachorro dos caramelos tá ali, só como ele é bonitinho, rolando e tal. Olha ele rolando. Porque 80% das pessoas que estão assistindo o filme não estão assistindo o filme, estão no celular, elas vão ouvir. Daí tem que explicar, daí a pessoa diz que acha que tá vendo o filme, né? Porque as pessoas não prestam mais atenção, não pregam mais o olho no celular. Eu não acho isso necessariamente inválido. Mas isso não é cinema, né? Não. Eu acho que eles são roteiros para isso, né? Para aprender, para menos isso. É triste. Concordando contigo. É uma coisa que eu acho, eu pessoalmente acho lamentável. Podia ser só cachorrinho rolar e a pessoa só que aquela coisa, quando tu produz uma coisa dessa natureza, ela não tem nada de cinematográfico. Não. Nossa, é quase mal descrição. Isso, né? É produto. É um produto para TV. Exatamente, é um produto. É uma coisa que estão te entregando para te distrair naquele período específico. Com a ascensão do controle remoto, meu pai, primeiro, ele tinha fio,
que era só ligar e desligar e mudar de canal, tinha um fio que vinha até um... É, ele era essa eu não cheio cheguei de a ver. professor Pardal, meu pai, com essas coisas. Se criou esse estudo psicológico para aprender as pessoas. É muito fácil trocar de canal, cara. É muito fácil. A gente troca de canal, a gente não continua a série que a gente não gosta. A gente não perde tempo. Não, o jogo tá ruim, cara, já troca ali. Criou-se o termo zapear, né? É zapeado, vai zapeando. Até tem uma sketch muito boa do Quarto dos Fundos, que é o casal, que filme a gente vai vamos ver um filme, eles começam a ficar, eles ficam ali, né? Aí 5 minutos eles aí alguém, mas aí a gente vê filme. Eu pensei que era só... É só trocar. É só trocar. Só ver o menu, ou né? quando a gente tinha net, que ainda era o horário que a net decidia que a gente via, e passava 40 vezes os filmes, às vezes tu via o meio um dia, o final depois, e daí tu via o início pra tentar entender. No horário que passava, isso na sorte. Né? Só que é aquela coisa, agora a gente trabalha com agarrar esse espectador eternamente distraído com explosão de dopamina. Sim, tipo, sim. É a bomba que estoura aqui, sabe? É o strobe, é o som forte. Exatamente. O que é o Tron, cara? Aquela coisa quase me deixou quase louco dentro do cinema, cara. Uma trilha sonora porrada, assim, na cabeça. E esses caras que a gente está falando hoje, o Leone, o Morricone, é o controle narrativo. Outra coisa saber contar a Lawrence da história. Arábia. Conseguir. Outra coisa do... Lawrence da Arábia dá quase 4 horas e passa em 15 minutos. Olha só outra coisa do filme. Notou que o filme, o tempo todo de dia. Não tem como... Nem noite americana, né? É verdade. Ele é todo tempo tá iluminado. Isso, Tudo sabe? O tempo todo, até mesmo quando é fechada a cena, é tudo bem nítido. Sim. A única coisa que é noite no Bom, Mal e Feio é quando no início com o Angel Eyes, mas tu não vê a noite. Isso, no ambiente. Né? Isso aí. Exatamente. Quando toca na mulher ali. Exatamente. Poucos momentos de a parte noite mais são escura eternas. do filme, né? deve dizer assim, mais ausência de luz ali. Exatamente. Isso aí. Mas aí que tá, é história, né? Então eu acho que, como eu disse, alguém que hoje está mal acostumado com o ritmo das coisas, talvez demore um pouquinho para entrar nessa sintonia que o Leone propõe, que o Morricone propõe, mas vai entrar. Se tiver oportunidade de sentar e é boa vontade, vai né? entrar. O Crivo mesmo fala, o Crivo faz ele faz isso com os filhos dele, né? Com o Thiago Jonas. Ele propõe um filme antigo, um filme já há O alguns filme que anos. a gente vai ver aqui no cinema de peso. Então, às vezes, meu filho vai lá pra casa dormir comigo, eu digo, vamos ver esse filme. Não aconteceu agora com esse filme. Que muito curioso, o filme que eu recebi o link dos guris, que tá no YouTube, ele alterna... ele tá dublado, daqui a pouco pula pro inglês, sem legenda. Dublado pro inglês, dublado pro inglês. Faço, cara, a cada 15 minutos tá mudando, mas tranquilo, deu pra... Sim. Mas assim, às vezes eu vejo, funciona esse filme, filho, funcionou tudo bem. Tem outros, não funciona. Simples assim, né, cara, gurizada. Sim. E... Só que... É que a gente não tem que ser daquele, naquele tempo. Não, é o dedo de cada um, cara. É época, né? O meu pai fazia o que eu faz com o Jonas Thiago. Meu pai, hoje tem um filme que tá assim, ó, Corujão na Globo, né? Aí a gente preparava uma garrafa térmica de café preto, e ficava varando o filme, olhando o filme. Vai gostar de assistir os filmes da época de 1940, 30. Hoje tá explicado a tua insônia de hoje em dia, né? Os que não conseguem dormir nunca, né? Foi pro teu pai que te provocou. Já botava fazer o corujão, né? Aí tinha que assim, corujão com o pai, eu não precisava dormir, porque dia de semana acabava da hora das 8, era da hora das 8, a mãe, cama, né? Sexta e sábado do pai, vou ver filme hoje, a gente ficava valendo filme. É que Chico Bates, cara, a gente não vai na casa dele, tá o pai dele empalhado do lado dele. E aí, pai, que são essas cenas aí? Ô, pai, tu tá quieto, pai. Não tá gostando, pai. Pai, boa, ele não bebe, pode beber sozinho. Pai, deixou a cerveja só ficar de novo. A gente tem liberdade pra fazer essa piada. Não nos cancelem, pelo amor de Deus. Muito bom. Mas, ô, cara, vamos pros Mas voltando pro filme. Tá muito bom. O que acontece na hora do tiroteio lá, cara? Ele não pode contar, ele não quer que... o tiroteio pode, não pode contar o motivo que levou a chegar ali. Não, ele não quer saber quem morreu, quem não morreu. Não é isso que ele disse. É que eu acho que... Depois eu te explico que não.
Não, mas até eu quero que tu explique, assim, porque a impressão que eu tenho é que se eu disser o que aconteceu, eu já vou estar dando meio que uma pista. Não, é impossível dar pista. Tá. É impossível. Sim. É impossível dar pista. Mas então o que acontece? Ao final do trielo, né, o loirinho, o Blonde, ele acaba acertando o Angel Eyes. Ele atira no Angel Eyes e elimina o Angel Eyes. E o nosso querido rapaz Tuco fica ali embasbacado vendo aquela cena. E sempre nervoso, sempre no rato mesmo, lá e pra cá, né? E aí é natural que o filme termine com a presença dos dois, né? Porque a relação dos dois, ela é uma não amizade, mas ela é muito sedutora, né? Sim. Tem muitas camadas, muita profundidade. Cúmplices por muito tempo. Isso, exatamente. E um não sabe como se livrar do outro. Né? Isso, no fundo é isso. No fundo é isso. O filme, a gente não sabe como vai terminar, porque eles tentam se separar, um tenta inclusive matar o outro. Sim, várias vezes. Ele não consegue. É. Não, ele botar o cara. Tanto que o loirinho diz: vou deixar pra ti metade da grana. Sim. Prepara uma forca pra ele, amarra as mãos do cara e coloca ele em cima de uma cruz de madeira, cara. Exatamente. Ele equilibrado na ponta dele. Pega 100 mil dólares, põe no cavalinho, quer dizer, pega o cavalo, deixa o outro a pé. Não, mas mantém a ética porque não rouba dinheiro. Não rouba, deixa meio a meio. Ele vai embora, cara. Daí eu pensei, puta, ele tem que fazer isso, tem que fazer, porque eu tenho um pecado mortal na minha vida. Eu não vi muitos clássicos, e graças a esses guris eu tô vendo, eu nunca tinha visto esse filme. Sim. Então foi fantástico. Imagina, essa é a parte boa. O meu HD tá livre, foi uma experiência incrível ver esse filme. Sim. E ele pega e dá aquele tiro na corda pra livrar Exatamente. o cara. Clássico. Não, e é muito interessante porque a sensação da primeira vez que tu vê o filme, pelo menos pra mim foi, pelo jeito contigo também foi, tu fica ali, não vai acabar assim, não vai simplesmente ir embora. Ele vai fazer aquilo que eu acho que ele vai fazer. Não é possível, ele tem que fazer. E ele vai lá e faz. É maravilhoso. Aí a sensação final de satisfação do espectador é... Tem uma hora que ele dá um jeito, cara, que eu acho... Ele dá um pulo da cigarra, ele faz assim e pula o cigarro de um lado pro outro da boca, que é o estilo dele. E aquele olhar malvado dele, né, cara? É incrível, cara. É incrível. Eu me lembro a primeira vez que eu prestei atenção no Clint Eastwood, o Destemido Senhor da Guerra. Ele era um oficial do exército. Ele sempre foi fodão. Ele tem 200 anos, é fodão, né, cara? Sim, até como mula de droga ele é fodão. Exato, é incrível. Até quando tá com a Meryl Streep do Ponte Metz, ele é fodão. Você já viu o Macho Man? É o último filme dele, que ele é um cara de 90 anos que ele pega Cry uma Macho. Cry Macho. Eu não vi esse filme, cara. É um filme, foi feito durante a pandemia. O último é o jogador número 2. Esse é o último, o penúltimo, cara. Que ele pega uma... Não pode fazer filme, né? Ele pega uma mexicana, ele tá com 90 e poucos anos, ele pega uma mexicana de 40 e poucos. E assim, ó, e ele não para de fazer filme bom. É bom, todos os filmes são legais. Que ele não, aquele do carro, que ele deixa o carro pro imigrante. O Gran Torino, né? Bom, Garota de Ouro. Garota de Ouro, os melhores filmes de Lobos também. Se transformou só dos filmes dos últimos 20 anos. Cara, o cara é um mestre, velho. Coração de Caçador, que eu acho do caralho. E ele não para de fazer filme. O Caçador é que ele faz o papel do John Huston, que ia pra África caçar rinocerontes. E fora a parceria também com o Don Siegel, com o Dutch Harry, o filme aquele Perverso Paixão, né? Cara. Perverso Paixão, que é o Play Miss for Me. Isso, Não, assim, ele radialista. O Clint já tinha feito um obra-prima com Os Imperdoáveis. Sim, que isso faz o quê? Uns 30 anos? 87? 92. Eu tô confundindo os Imperdoáveis com Gene Hackman, claro, e Morgan Freeman também, né? 92. E é um filme maravilhoso. Os melhores filmes do E aí ele produz 30 anos de grandes filmes depois disso. O cara é um puta de um diretor, cara. É impressionante. Até os filmes menores deles são legais. Assim, desse tempo aí. Sim. Tem mais de 40 filmes, né? São dirigidos por ele, que ele fez mais de 100, né? Considerado por ele, né? Não, cara, olha... Não, ele é incrível. É verdade, cara. Que escolha, cara. E que escolha de filme, Igor. Olha, cara. Quando vieram falar me convidar para participar, para mim foi quase automático escolher esse filme. Assim, porque... Sou teu advogado, tal. Consultei ele, né? Tipo, sabe... Assessoria, né? Assessoria. Mas porque pra mim ele, como eu coloquei, né, agora voltando de certo modo ao começo, né? Ele é um filme que tem de tudo, a gente pode falar de tudo sobre ele. Sim, né? sim.
Tipo, O papo foi legal, né? né? E ele tem a emoção, e ele tem o artístico, e ele tem... cara... Não tem romance, né? Finalmente. Mas é isso aí, né, seu Igor? Então acho que a gente conseguiu fazer um quadrielo aqui sobre o Três Homens de Conflitos, né? A gente conseguiu fazer essa homenagem. Acho que Clint Eastwood a gente nunca tinha feito filme com, né? Nesses 163 programas. Já estava homenageado, né, e tal. E o Sérgio Leone nós já tínhamos feito com Era Uma Vez na América, com Henrique Massaro. Um abraço para Henrique Massaro. Mas sabe como é que é, né? Quem vem aqui no programa Cima de Peso, né? Ganha algumas coisas, ganha alguns brindes, alguns presentes e tal. Começando por essa caneca maravilhosa. Mas que maravilha! Olha aí! Isso aí pra tomar um cafezinho. Não, e assim, sem brincadeira, eu adoro tomar caneca. Um gin, assim, gin escondido. Olha o ginzinho. Amanhã tu leva uma caneca pra redação, tira uma foto do lado da Maria, depois me manda a foto. Mando, pode deixar, certíssimo. Cara, adoro canequinhas. Vocês acertaram na mão. Cara, no tempo de frio, a nossa parceira Suzuki também. Olha só um gorro aí, né? Fantástico. Uma bolsa também. Uma bolsinha. E vai pra cabelinhos. Deixa eu só botar o... Vou até botar o... Vai botar o boné. Bota até o gorro aí, ó. O meu favorito é o gorro, né? Gol de jogo, dia jogo. Fantástico, gente. Também temos aqui um adesivo aqui, né? Olha aí, peso para colar. Sistema de peso, olha pra cá, meninos. Olha aí. Muito bom, gente. Tem uma coisa. Temos uma loja. Não para. Conceito que fica à tua vontade se tu vai usar ou não, ou se tu vai presentear alguém que tu gosta, um brinde. Olha só, tá? Não, legal. Não combina muito com minhas roupas, E uma sacolinha da Luxor também. Logo, olha pra cá, logo. Uma sacola da Luxor também. Muito bem, muito obrigado. Maravilhoso. Mas não acabou ainda? Também tem Aí aqui, ó. Temos o Coral Brasil te oferecer pra fazer uma caipirinha. botar ali também, né? Que fantástico, hein? Essa aqui vai... Ó, O que é essa aí? Essa aí é... limão. Tá. Limãozinho. Também agradecendo a Poma por nos receber da maneira obrigado, que nos recebe olha. sempre. E também, né, tu ganha aqui uns quadrinhos do filme, essa baita ilustração aqui, né? Olha aí. Esse aqui que Olha aí, tá bonito esse quadro. lindíssimo. Lindo, né, cara? Esse aqui, o Bu e o Lauro não viu, que aqui tá italiano. O Buono Bruto Cattivo. Buono Bruto. Esse é o cartaz italiano, né? Do filme. Ele não era fraco, era bruto. Só que seria espanhol, né? Ficou disso. E aqui o famoso trielo, né? O trielo. Olha só que lindo essa imagem aqui. Não, isso aqui é só a primeira, né? Isso aqui é só um detalhezinho da genialidade da coisa toda. Esse é Ford puro também. Mas tudo bem. Maravilhoso, lindo. Mas é um espetáculo isso aí. Bom, se quiser guardar aqui no plástico. Considerações finais, meu amigo. Olha, que satisfação poder falar de cinema e ainda mais de um filme que mexeu tanto comigo, né? Que trouxe tantos aprendizados, tantas coisas maravilhosas que eu já assisti esse filme, olha, umas 20, 25 vezes, pelo menos na minha vida. É daqueles que, de tempos em tempos, tu revê e ele tem a riqueza da primeira experiência, né? Então eu espero que muitas vezes que eu tenha oportunidade, se tiver a oportunidade de voltar aqui, também tenha sempre a riqueza da primeira experiência. Foi muito rica, muito obrigado. Com certeza, legal, foi um convidado que a gente vai trazer de novo. Não, foi um bate-papo, né? Com certeza. Não, e o legal é que já existe uma cultura, eu já aproveito para te convidar agora para dia 6 de dezembro, nós temos o final de ano, o Papai Noel do Cinema de Peso. Maravilhoso. Todos os nossos sabadão. convidados já virou uma tradição, vamos pro 3º ano. Olha aí. Dia 6 de dezembro. Não, eu só tô comunicando, não é para vocês irem. É só para quem não já tá tem gravando, programa. né? Eu vou. A gente não vai dizer onde é que é? Não tem como ver. Na verdade, ele sabe onde é que é, eu sei o nome do vizinho e ele sabe o nome da coisa. E agora? Eu não sei o horário. E ele não sabe o horário, então onde é que vai ser, né? Qual bairro, né? No triângulo a gente Você precisa dar 15 minutos antes. Tem que pressionar todo mundo aqui, para espremer todo mundo. Pra vocês saberem. E a gente tem uma finaleira no programa. Lauro, explica pra ele. A finaleira é aquela clássica, né? A gente, como o Dr. Só na Coca-Cola, o Cripa também está, nós vamos olhar para aquela câmera lá e vamos falar aquela frase clássica que é isso, olhando para aquela câmera da verdade lá. E tu para chamar seu Igor. Isso é o quê? Isso é cinema de peso. Aê!